Você já ouviu falar de cronistas do descobrimento, dos autores da literatura dos jesuítas, um período chamado de quinhentismo no Brasil? Se já ouviu, vai ter que revisar. Chega mais. Quinhentismo no Brasil corresponde à primeira época da literatura nacional. Não é literatura propriamente dita, pois os textos produzidos ao longo do século XVI, que são os textos produzidos ao longo dos anos de 1500, por isso que o nome é quinhentismo, pois vai de 1500 até 1601, não eram textos feitos com objetivo artístico. Esses textos são divididos em dois momentos. Nós temos os textos feitos pela literatura dos viajantes, ou seja, textos meramente informativos, e os textos feitos pela literatura dos jesuítas, que eram textos meramente catequéticos. Então, como não eram textos com fundo artístico, onde a maior preocupação era a expressividade do artista, nós tratamos desta época apenas pelo seu valor histórico. É muito importante conhecer o período quentista para entender como se deu todo o processo de colonização do Brasil. É a origem da produção textual em terras brasileiras. Vamos lembrar, qual o contexto histórico? O contexto histórico é o contexto das navegações, certo? Investimento de Portugal para conquistar novos territórios. Contexto histórico é o descobrimento do Brasil, pois com o descobrimento do Brasil vai ser produzido o primeiro texto a falar especificamente sobre as terras brasileiras, que é a Carta de Pero Vaz de Caminha a El Rei de Portugal, Dom Manuel, produzida no ano de 1500 com o descobrimento do Brasil. Pero Vaz de Caminha era cronista da embarcação do Pedro Álvares Cabral. E aí então ele, como cronista, era responsável em relatar em seu diário de viagem o que tinha acontecido. E o seu relato é considerado o início da literatura no Brasil. Professor, como é essa Carta de Caminha? Essa Carta de Caminha é um texto meramente descritivo, onde ele tenta mostrar como eram as terras brasileiras, nossas belezas naturais, nossas possíveis riquezas e como vivia o índio. Nessa carta é perceptível a demonstração de interesse de exploração do nosso território, pois ele tenta expor ao rei de Portugal se tem ouro, se tem prata, tenta dizer que as terras são férteis e também mostra um interesse espiritual, já que a coroa portuguesa era aliada da Igreja Católica, pois ele diz que a melhor coisa que Vossa Alteza tem a fazer por essa terra será salvar essa gente. E essa deve ser a principal semente que nela ele deve lançar, ou seja, catequizar os índios. A literatura no Brasil ao longo do século XVI vai ser dividida nesses dois momentos. A primeira parte, a literatura dos viajantes. A segunda parte, a literatura dos jesuítas. A literatura dos viajantes é composta por textos que tentam mostrar como é o Brasil ao povo português. Por isso que o nome é literatura de viajantes, é uma literatura de viagens. Eram pessoas que não eram brasileiras, que vinham ao Brasil, colhiam informações e esses textos voltavam a Portugal. Ou seja, não eram textos que serviam à sociedade brasileira, e sim à sociedade portuguesa. Como eram os textos? Precários, simples. Eram cartas, eram informações, eram diários, eram tratados que falavam acerca da terra brasileira. Tudo que fosse matéria de curiosidade. Como era a nossa natureza, como eram os animais, como era a vida do índio, nossas potencialidades, nossas riquezas, tudo isso era curiosidade ao povo português. Quando se dá ao meio do século XVI, Portugal, que tinha uma aliança com a coroa portuguesa, vai fazer o quê? Enviar os jesuítas ao Brasil. Esses jesuítas têm a missão de catequizar os nossos índios e colonos. Eles montam as primeiras escolas jesuítas do Brasil, que terminam virando as primeiras vilas e cidades brasileiras. Os textos desses jesuítas são textos mais elaborados, pois os jesuítas já tinham formação no nível superior. E também eram autores que tinham uma certa preocupação pedagógica, uma certa preocupação didática. Isso fazia com que os seus textos ficassem mais elaborados. Claro que não são textos muito cheios de qualidade, porque eles serviam aos índios e os nativos brasileiros eram leigos quando comparados à cultura portuguesa. Então os textos tinham que ser acessíveis, portanto eram textos bem simples. Que tipo de texto a gente pode incluir nessa literatura dos jesuítas? Nós podemos incluir aí hinos religiosos, sermões religiosos, podemos incluir os primeiros poemas e as primeiras peças da literatura brasileira. Esses poemas e essas peças, por mais que sejam já produtos artísticos, eles não têm tanta qualidade artística, visto que eram textos produzidos com objetivo catequético. Então era uma obra artística, mas com função catequética. Isso faz com que a obra perda um pouco de perspectiva
a obra vem a perder um pouco de perspectiva expressiva, tá certo? É um texto simples, bem acessíveis, que eram difundidos de maneira oral pelos jesuítas. Os principais representantes dessa literatura jesuítica aqui no Brasil são o padre Manuel da Nóbrega e o padre José de Anchieta. Vale salientar que o padre José de Anchieta é a figura mais importante do quentismo brasileiro, porque ele escreveu um primeiro dicionário da língua tupi, a primeira gramática da língua tupi, os primeiros poemas do Brasil, como o poema da Santa Inês, poema do Santíssimo Sacramento, as primeiras peças como o Alto da Festa de São Lourenço, o Alto da Festa de São Francisco, são todas obras produzidas por esse autor. Muita gente diz, professor, qual era o tipo de texto que melhor era usado nesse processo de catequização? Quais funcionavam de maneira mais eficiente? O tipo de texto que funciona de maneira mais eficiente era o alto, a peça teatral. Por quê? Porque eles pegavam essas historinhas de santos europeus e colocavam nessas historinhas um duelo entre o bem e o mal, que é o que chamamos de princípio maniqueísta da religião católica, ok? Nesse duelo entre o bem e o mal, o bem era representado sempre por um elemento da igreja católica, tipo um santo, Jesus, um anjo, um elemento da igreja, um padre. E o mal era representado por elementos da cultura indígena. Quando os índios assistiam essas peças, encenadas por eles próprios, a plateia era formada por índios, né? Então os índios viam que o elemento da igreja vencia e o elemento da cultura dele perdia. Pouco a pouco ele ia se desprendendo da cultura dele, ocorrendo um processo de aculturação, um processo de transformação de cultura, certo? Ia se apegando à cultura do padre, à cultura católica, porque ele quer estar do lado do vencedor, é comum, o ser humano é assim. Então, pouco a pouco, de maneira pacífica, eles iam sendo subtraídos de sua própria cultura e apresentados a uma nova cultura. Essa era a estratégia usada pelos jesuítas aqui no Brasil, e o principal representante desse tipo de produção foi o padre José de Anchieta. Então, quentismo, século XVI, 1500 até 1601, literatura de viagens, literatura de jesuítas, sem valor artístico, valor histórico, para a gente entender como se deu o processo de formação da literatura no Brasil, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha tirado todas as suas dúvidas. Se gostou, curte aqui, compartilhe em suas redes sociais e não esquece, inscreva-se no nosso canal. Valeu!